Vamos para a apresentação da tela. Apresentando. E podemos começar. Tá? Todos estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Me ouvindo? Sim. Tudo certo, né? Então, nós estamos gravando já. E nós estamos aqui hoje para iniciar, né, essa rodada. A ideia é a gente oferecer pelo menos um curso por semana a preços baixíssimos, acessíveis, porque a gente... por que vocês não fazem de graça? A gente não está fazendo de graça porque a gente está partindo do pressuposto, devido à pandemia, a gente não está se encontrando no laboratório e a gente tem, né, uma caixinha do laboratório que a gente reverte esses valores todos assim. A manutenção de equipamento, que não tem uma ocupação, que não tem uma verba, né, a compra de um material para uso comum, da copa dos estudantes, né, então a gente tenta fazer o máximo de coisas com o mínimo de verba, né, então essa verba não é muita, né, eu estou pedindo R$5 de estudante de graduação, R$10 de estudante de pós e R$15 de professor. Depois nós vamos fazer o seguinte, os próximos minicursos eles vão subir de preço, mas eles vão dar um cupom de 50% de desconto. Muita gente fez a compra desse minicurso e não utilizou o cupom, né? A gente vai incentivar que utilizem das próximas vezes, principalmente os primeiros a adquirir o pacote, tá? Do minicurso, o que vai ser bem interessante. Todos os minicursos vão gerar um certificado, esse certificado ele é autenticado pela plataforma Even, e também ele vai ser validado, né? Está sendo de um laboratório vinculado à Universidade Estadual de Minas Gerais, a Unimontes, tá? A Universidade Estadual de Minas Claras, desculpa. Aqui, você tem que dar OK para a pessoa entrar. Thalita. Bem-vinda, Thalitinha. Alô, Ana, bem-vinda. Filha pródiga retorna a casa. Ei, seja bem-vinda. Oh, saudade, Luaninha. Saudade. Seja bem-vinda, Thalitinha. Então, como eu estava colocando aqui para vocês, a ideia é que a gente ofereça um curso semanal, né? A gente ainda está tentando agendar um cronograma fixo para a gente ter mais ou menos a data desses cursos, e todos eles sendo cobrados um valor simbólico de inscrição, que dá direito ao certificado e ao material, né? Que a gente vai também gerar e, por consequente, fornecer. E hoje a gente vai falar de um software que eu tenho muito apreço por ele, muito carinho, que é o software Sysvar, tá? A gente colocou o nome, então, no curso de Sysvar, Introdução à Tabulação de Dados, que é a parte prática mesmo. Gostaria que todos vocês, né, que tem o Sysvar baixado aí, que fossem fazendo a parte prática. Dá tempo ainda de quem ainda não baixou, baixar, tá? Ou que não tem condições ou não conseguiu instalar ele, tente acompanhar, tá? O que eu for fazendo online para mostrar a vocês aqui. E vai ajudar muito essa parte de tabulação de dados, tá certo? E nós vamos chegar, porque para mim o clímax desse mini curso é a gente chegar na análise de variância e usar diferentes testes estatísticos com o software, tá bom? Então, nós estamos vinculados ao Núcleo de Estudos em Plantas Medicinais, o NEPIM, tá? É um grupo de estudos dentro do Laboratório de Bioinformática e Bioprodutos, o LABIO, o nosso carinhoso LABIO, e esse laboratório está vinculado ao Departamento de Biologia Geral, do Centro de Ciências Biológicas da Saúde, CCBS, que faz parte da Universidade Estadual de Montes Claros, em Montes. Meu nome é Guilherme Araújo Lacerda, eu sou biólogo licenciado, né, formado em Biologia Licenciatura, tenho CRBio, eu sou mestre em Biotecnologia Vegetal e Ambiental, doutor em Agronomia e Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Lavras. Foi onde eu tive um contato com o Sysvar. E fiquei apaixonado, gente. Sempre fui muito arredio com a questão da estatística, né? Eu sou o tipo de aluno que entrou na biologia com a ilusão, a doce ilusão de que eu estaria vendo só biologia, né? E a gente descobre que biologia é matemática, tá certo? Estou gravando, sim, Pedro, pode ficar tranquilo, viu? Então, o Sysvar, ele veio, né, acalentar esse sentimento, tá certo? Me fazer as pazes com a estatística
e foi um encontro muito saudável, tá? Conhecer o Cisvar. Eu espero que eu consiga passar esse amor que eu tenho por ele hoje aqui, porque é óbvio que existem softwares muito mais completos, muito mais complexos e muito mais versáteis, vamos assim dizer, né, nas possibilidades de análise, né, de dados e tabulação. Mas o Cisvar, ele, devido a essa simplicidade que vocês vão ver, ele permite que a gente, sabe, se sinta mais, inclusive, confiante para fazer uma análise, tá, estatística. Eu espero que vocês gostem, eu espero que seja produtivo do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, o mini curso que eu trouxe para vocês aqui. Tá? Ok. Oi, podem falar. A Thalita está pedindo para aceitar ela aí. Eu aceitei. Ah, tá. Tudo bem. Ah, você não está vendo. Deixa eu ver aqui se ela está aqui. Vamos fazer uma chamada, então. Bianca, Alexia, Hanna, Hudson, Luana, Marcos Vinícius, Natália, Sheila, Thalita e Victor e Yuri. Todos presentes? Opa. 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 Vamos lá. Galerinha do mal. Vamos lá. Nossa senhora, 6h24 e eu tô com medo do tempo, porque eu sei que tem gente que tem aula aqui e eu não quero correr, mas ao mesmo tempo tem hora que eu vou ter que correr, porque tem hora que eu vou querer falar demais, tem hora que eu vou falar de menos, mas a ideia aqui é que fique essa mensagem, tá? Que o Cisvar, ele vai te ajudar a mexer nos seus dados, a analisar esses dados, a até refazer um desenho de um experimento que o experimento estava tão bom. Não, mas na hora de analisar eu percebi que eu precisava de mais uma repetição aqui nesse ponto, né? Então, até refazer um experimento depois de uma análise prévia que precisar, isso pode te ajudar bastante. Então, introdução, né? Aquele primeiro slide com texto, para a gente ficar um pouco mais tranquilo. A estatística experimental é um conjunto de técnicas para o planejamento e as análises de dados de experimentos, os quais apresentam variáveis que causam algum efeito sobre a variável resposta utilizada para mensurá-los. Dentro da estatística experimental, temos os delineamentos experimentais, os delineamentos de tratamentos e a regressão simples ou múltipla. Quer dizer, que dentro de um programa de desenho de experimentos, eu tenho diferentes abordagens estatísticas experimentais. Então, para cada uma dessas abordagens, vai depender do meu grupo de resultados, porque às vezes a minha informação é muito simples. Eu tenho apenas uma variável estabilizada. Eu estou interessado em saber a idade dos alunos do segundo período de ciências biológicas. Então, eu tenho o número de alunos e a idade de cada um deles. Então, eu tenho não tenho que fazer nenhuma correlação para fazer isso. Então, eu posso ter uma análise, uma estatística simples, descritiva, me dá uma média, me dá um percentual, me dá um intervalo, né, uma moda, uma mediana. Então, eu posso fazer uma estatística mais descritiva dos dados, né? E vocês podem ver que o software ele pode aprofundar nesse tipo de conhecimento. Então, é muito importante a gente entender qual a diferença dos dados que são coletados para um paper, né, um artigo que é produzido. O artigo que é produzido ele está mais nessa linha do conhecimento, que é a conexão entre as informações capturadas, geradas durante um período experimental. Então, que se tenha essa na mente, que a estatística ela vai te ajudar a organizar essas informações experimentais. Ela não vai só te mostrar um valor solto, né, o número de bolinhas azuis com o número de bolinhas vermelhas. Ela vai te ajudar a conectar as informações. Qual a relação da primeira bolinha vermelha com a segunda bolinha vermelha? Teve uma bolinha azul intermediária às duas? Né? As bolinhas azuis são diferentes das bolinhas vermelhas? Né? Qualitativamente ou quantitativamente, né? Então, a estatística ela vai vir nos dar estrutura, ferramentas para gerar o conhecimento através das informações levantadas, dos dados amostrais, né, capturados. Nos experimentos com delineamentos de tratamentos fatoriais, consideram-se vários fatores simultaneamente, e também cada um deles, separadamente, avaliando todas as combinações possíveis de fatores e de tratamentos.
Nesses casos, onde você tem várias variáveis e vários tratamentos, é interessante que você use, por exemplo, uma ANOVA, né, que é uma análise de variância, que é onde a gente pretende chegar como clímax desse curso prático, tá? Ao clímax com vontade, porque eu, quando eu pego os meninos, já mando eles fazerem meus experimentos no laboratório, e a gente tem muito dado, a Luana sabe disso, a gente já vai direto nessa análise de variância, porque eu já passei por essas partes mais, né, básicas das análises e já determinei antes, porque a gente tem muita informação numérica e a gente precisa entender esses dados, essas informações e transformar isso em conhecimento, tá certo? Então, um experimento fatorial, ele pode ser realizado em qualquer delineamento experimental. Isso é interessante, quando a gente pega esse autor para falar isso, que quando você faz um fatorial, você tem uma questão que envolve uma questão como, por exemplo, a variável tempo. Você pode fazer vários experimentos em determinados tempos diferentes, né? O problema, às vezes, é quando você tem um tempo único, então, ou você tem só a variável tempo, né? Então, fica difícil estabelecer um fatorial ali. E eu adoro esse slide porque eles vêm nos tirar algumas dúvidas, porque na hora que você pega lá um Excel da vida, você fica todo excitado com os seus dados lá e fala assim, vou fazer um gráfico de pizza. Por que eu estou fazendo um gráfico de pizza? Porque eu acho bonito. Porque eu acho bonito, não tem nada de científico. Você não pode escrever num paper que você colocou um gráfico de pizza, né? Você escolheu um gráfico de pizza porque foi o que ficou mais agradável da observação dos dados. Apesar de que isso pode ter uma relação, né, com a forma principal, que é o quê? Um gráfico, ele apresenta os seus dados. Então, você tem que saber o que tipo de visão, o que tipo de projeção dos dados você quer mostrar. Então, eu adoro esse slide, tá? Eu tenho ele em inglês também, eu vou passar depois junto no material para vocês, tá certo? Esse aqui já está em português, algumas não dão para ler direito, mas eu vou ler com vocês, tá? Vamos pegar aqui a primeira abordagem no sentido horário, tá? Aqui, o que você deseja mostrar? Primeiro, tem 4 possibilidades de fazer um gráfico para 4 tipos de grupos, vamos assim dizer, de dados que você quer fazer. Você quer fazer uma distribuição dos seus dados, tá? Você quer mostrar uma composição, o que os dados juntos compõem? Você quer mostrar uma relação entre 2 ou 3 variáveis, né? Por exemplo, eu quero mostrar uma relação com 2 variáveis, então eu vou usar um gráfico de dispersão. Se eu quero mostrar uma relação entre 3 variáveis, eu já posso usar um gráfico de bolhas, e assim sucessivamente, tá? Cada gráfico vai já indicar que você está dando uma abordagem aos dados. Então, não é simplesmente escolher aquele gráfico que, porque o programa te permite escolher vários gráficos, você sai lá desenhando para ver o que ficou mais bonito. Não necessariamente, porque, na verdade, o gráfico ele tem que ilustrar para o leitor do seu artigo a informação que você quer passar. Então, você tem que pensar nisso. Ele vai ilustrar o quê? Ele vai ilustrar uma relação entre os dados? Ou ele vai me dar uma comparação? Por exemplo, eu posso comparar por tempo ou por item. Se eu for comparar por item, eu posso mostrar 2 variáveis por item. Então, eu vou usar um gráfico de colunas com largura variável, certo? Então, a largura está indicando quantidade, né, de acordo com a coordenada. Eu posso mostrar por hífen com uma variável por item. Eu posso ter, por exemplo, várias categorias. Aí eu vou usar esses gráficos aqui eles são incorporados, tá? Como se fossem vários gráficos num só. Eu posso fazer por poucas categorias com vários itens. Então, eu mostro um gráfico de barras. Com poucos itens, eu já vou mostrar um gráfico de colunas, certo? Quando eu estou fazendo uma comparação por tempo, por exemplo, eu posso fazer várias observações, eu vou usar já um gráfico de radar, tá? Com dados cíclicos, né? Por exemplo, quando eu estou averiguando, por exemplo, ciclo circadiano, né? Então, os dados são cíclicos, porque eu vou pegar as horas do relógio, as horas do dia, eu vou colocar isso no gráfico de radar, vai ficar bem demonstrado. Os dados não cíclicos, então eu vou poder usar um gráfico de linha, né? Que eu quero fazer uma conexão entre os pontos que foram levantados, né, ao decorrer do tempo. Eu posso fazer também um gráfico por tempo com poucas observações. Aí eu posso usar um gráfico de colunas,
tá? Quando eu tenho uma ou poucas categorias. Agora, quando eu tenho várias categorias, como, por exemplo, um PCR em tempo real, eu vou usar um gráfico de linhas, onde eu tenho uma linha colorida para cada análise ou cada gene que eu estou amplificando ali na amostra, tá? Nesse caso aqui, a gente ainda pode mostrar uma distribuição. Você tem aqui uma questão da variável única, onde você tem poucas observações. Aí você vai para um histograma de coluna. Eu vou mostrar a vocês um histograma feito no software, tá? No Sysvar. E a gente tem aqui também, com a variável única, muitas observações, um histograma de linha. Geralmente, os histogramas eles são feitos com a linha e a coluna, tá? Permitindo que você tire um ou outro, né? O Sysvar deixa você fazer isso. Mas ele, quando ele te dá a plotagem lá, ele vai plotar já os dois resultados para você. Você pode escolher ou deixar os dois para mandar, dependendo da revista, tá? Eles podem aceitar ou não, né? Ou pedir para você escolher entre um dos dois. Duas variáveis, gráfico de dispersão, três variáveis, um gráfico de superfície, certo? Então, nesse caso aqui da composição, nós temos variações ao longo do tempo e temos a composição estática. São variações ao longo do tempo. Eu posso ter poucas observações ou muitas observações. Com poucas observações, eu tenho apenas diferenças relativas importam. Então, eu vou mostrar um gráfico de colunas empilhado. Esse gráfico de colunas empilhado, ele é muito interessante e ele é muito difícil para algumas pessoas de ler. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas estão tão acostumadas com o gráfico de barra que acham que o gráfico empilhado está mostrando do mesmo jeito. E não necessariamente. O gráfico empilhado ele pode ter diferentes relações ou pode ter diferenças relativas e absolutas, quando elas importam, quando elas não importam, tá? E nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo que eles são diferenciados por cor. Quando você tem muitas observações, vocês podem também considerar se essas diferenças relativas importam ou se as diferenças relativas e absolutas importam, tá? Então, depende desses dois considerados. Para quem faltou essa aula de percentual, a gente tem geralmente dois dados básicos, a abordagem de uma frequência absoluta e uma frequência relativa. A frequência absoluta é dada pelo N, por exemplo, número de alunos que frequentam as aulas online da disciplina Biologia Celular. Número de alunos, 12. Então, dentro do universo total de alunos, quantos que esses 12 equivalem? Se eu tenho 24 alunos na turma, então essa frequência relativa é de 50%, certo? Ou seja, metade do número absoluto, né, real de total de alunos que existe na turma. O número absoluto é o número que frequenta a turma. Ou a frequência percentual, ela já envolve o percentual frente ao todo. No caso aqui da estática, você pode usar um gráfico de pizza para mostrar uma fração simples de um total. Não indico esse tipo de gráfico quando você tem muitas variáveis, tá? Mas aquela variável estática, por exemplo, qual percentual respondeu sim, não, talvez? Tem 3 respostas, né? Então, aí, por exemplo, eu posso usar um gráfico de pizza. Acumulação ou subtração do total, eu posso usar um gráfico cachoeira. Esse aqui é mais raro ainda. Ele chega a ser mais raro do que o empilhado. O empilhado costuma aparecer mais do que o cachoeira, tá? O gráfico empilhado aqui com subconjuntos, tá? Porque as linhas também indicam conexão, tá? Então é importante atentar sempre à legenda, né, da figura. E quando se escreve um paper, a legenda ela tem que ser o mais detalhada possível, tá? Você tem que ler realmente a figura com o autor. Tem revistas que já preferem uma legenda crua, tipo assim, é isso. Mas, né, dependendo da revista, você vai ter que ter uma legenda bem autoexplicativa, bem completa, e às vezes até com o método que você usou para chegar naquela figura, né? Então, qual que é o objetivo geral deste minicurso? O objetivo geral desse minicurso, desse processo, os minicursos online do Labi, é oferecer minicursos semanais de forma online aos discentes e pesquisadores do Labi por meio de plataformas digitais. Então, nós temos as plataformas digitais, né? A gente está usando o Google Meets, a gente começou a usar o Even agora para tentar organizar esses minicursos, né? O primeiro é esse que vocês estão aqui participando, são as minhas cobaias experimentais, sejam bem-vindos. A ideia é que a gente tenha um minicurso por semana
E mesmo que a gente tenha 2 ou 3 pessoas, nós vamos oferecer um minicurso, porque a ideia é a gente movimentar o laboratório também, né? Fazer reuniões, discutir softwares, discutir acesso à informação, isso é muito importante para a gente. Eu queria fazer um momento de respirar fundo com vocês, para quem não conhecia, conhecer agora, e quem já conhecia, fazer uma reflexão de uma releitura à pirâmide de William Glasser. O William Glasser, ele fez uma pirâmide para estabelecer percentuais da forma com que o nosso cérebro aprende. Então, por exemplo, 10% é retido pelo nosso sistema neural quando lemos. Então, ao ler, eu consigo aprender 10% das informações que eu estou lendo. Quando eu ouço, eu consigo fixar, aprender, trabalhar, estabelecer conexões com o que eu sei 20% do conteúdo. Então, aprendemos 20% quando ouvimos ou escutamos, né? Aprendemos 30% quando observamos. 30%. Então, se vocês só ficarem vendo eu aqui, parado, do lado do slide, falando 30% vocês conseguem reter. Quando vocês conseguem 50% quando vemos ou ouvimos, 70% quando discutimos com os outros. Quer dizer, quando você abre o diálogo, o debate, conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir, nomear. Eu adoro os verbos, porque os verbos indicam ação. E ação é muito importante, tá? Quando a gente quer aprender. 80% quando fazemos. Escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, utilizar. E 95% quando ensinamos os outros. Explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, ilustrar. Então, eu convoco vocês para que a gente faça esse minicurso, e vai ter momentos do minicurso onde vocês vão manipular os dados, vocês vão abrir o Sysvar, bora lá, bater dedinho na tela, no teclado para fazer, porque é fazendo que você aprende. Não adianta nada. Ah, você podia passar as planilhas, tudo pronto. Podia, fazer igual a Ana Maria Braga. Agora vocês vão bater os ovos. Aqui, gente, já tem a Maria que bateu os ovos para mim, entendeu? Não vou fazer isso com vocês aqui. Vocês vão fazer tudo, tá? Eu estou com o horário marcado de 6 a 8 aqui com vocês, e eu ainda tenho 1 hora e 20 minutos para fazer vocês bater dedinho lá no Sysvar, tá? Bora lá. Então, agora a gente já adentra os conhecimentos dentro desse ambiente que é o software Sysvar. Ele foi construído na linguagem Pascal, tá? É um software estatístico com grandes funcionalidades, sendo um programa de livre acesso e criado pelo professor Daniel Furtado Ferreira, do Departamento de Ciências Exatas da Universidade Federal de Lavras. O professor Daniel, gente, é um professor, tipo, sabe? Eu não vou falar, tipo, é a Thalita, porque a Thalita é top, né? Eu tô assim, né? Eu quero ter uma Thalita um dia. Então, assim, o Daniel, ele é um professor da UFLA. Você consegue ter acesso a ele, assim, vocês estão agora conhecendo um software feito por ele, vocês imaginam, nossa, cara, é top das galáxias, ele é inacessível. Não, um ser humano, certo? Ele vai parar lá, você vai parar para elogiar o Sysvar, ele vai te ouvir, e vai, se você tem alguma crítica ou sugestão, ele vai acolher. Se você falar com ele que é muito difícil, ele vai rir, vai falar assim, enquanto ele tenta fazer sempre da forma mais acessível, mais fácil, né? Que chega a mais pessoas, a mais pesquisadores, mas também com confiabilidade, com robustez, né? Nas análises técnicas que tem que ser feitas. Tá aqui o e-mail dele para contato, tá? Que é o Daniel FF, né? Que é Furtado Ferreira, sobrenome dele, @ufla.br. E tem o site dele, que está passando aqui embaixo para vocês, que eu já mandei via link, né? Que é onde vocês baixaram o software. Lá no site dele tem um software, tem o manual do Sysvar, que é importante, muita coisa que eu coloquei aqui no minicurso, eu tirei do manual dele, tá? Tem a sequência de como gerenciar a base de dados no Excel. Ah, é uma grande questão, tá? A maioria dos alunos, por não conhecer o Sysvar, por conhecer o Excel, vai tabulando os dados no Excel mesmo. E uma grande vamos dizer assim, mazela de qualquer estatístico, é a pessoa mandar uma planilha do Excel e pensar assim, o estatístico que se vire, né? Porque minha função aqui, eu sou biólogo, eu não vou mexer com a análise dos dados.
Cuidado, gente. A tabulação dos dados é muito importante. É por isso que eu não vou ensinar vocês esse pulo do gato, que é pegar os dados do Excel e transformar em dados para o Sysvar. Tem softwares que fazem isso, tem videoaulas que vocês conseguem baixar ensinando isso. Você pode usar outros softwares, como algumas versões pagas do Excel, versões antigas dele convertem para o formato que o Sysvar lê. E tem também o LibreOffice, que é um Office gratuito que faz essa conversão também para o formato, tá? Esse formato do DBSE. Aí tem DBSE4, DBSE5, tem outros DBF, tá? Que é outro formato de base de dados que o software Sysvar consegue ler. Eu vou falar um pouquinho mais disso à frente. Entrando com os dados no Sysvar. A entrada dos dados no Sysvar pode ser feita de duas maneiras, sendo elas via teclado, já dentro do programa, para apenas uma análise via arquivo já pronto, e ficam disponibilizadas para posteriores análises. E você? Então, classificação dos dados no Sysvar. Nós podemos considerar, na perspectiva de alguém que está tabulando dados qualitativos como contagens, por exemplo, quantas plantas sobreviveram ao tratamento com determinado herbicida, nessa concentração. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 7 plantas de 25 sobreviveram a essa. Ou eu posso medir, por exemplo, qual a taxa de crescimento da área foliar de plantas que vamos medir outra coisa, então. Vamos medir o tamanho da orelha de determinados coelhos que são criados em cativeiro, que receberam a ração com alimentos transgênicos. Então, vou medir essas orelhas. Às vezes eu faço algum produto com essa orelha do coelho, não sei, né? Mas é para entender que eu posso entrar tanto com dados qualitativos, contagens, e com medições, que são quantitativos, tá? E agora a gente vai parar para fazer a primeira parte prática do minicurso, porque minicurso tem que ter prática. Então, nós vamos entrar com os dados no Sysvar, vou ensinar vocês a acessar o Sysvar e abrir uma planilha e literalmente cadastrar lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho 20 plantas de feijoeiro que foram atacadas por um fungo. Aí eu fui lá e fiz uma medição, sei lá, não vou falar aqui, vamos considerar a altura da planta, tá? Mas vamos colocar atacadas por fungo. Então, vocês vão abrir o software Sysvar. Deixa eu parar aqui e abrir para ver se está todo mundo ouvindo. Tem alguém que tem alguma dúvida? Eu quero ser Guilherme um dia. Tá nada. Ai, ai. Ô, gente, deixa eu ver aqui. Sônia mandou um áudio aqui, eu não vou conseguir ouvir porque eu estou no meu curso. Estou no meu curso. Não posso te ouvir agora. Aí, o que é que você mandou aqui? Esse gráfico, exatamente. Aí, o que eu quero que vocês façam? Cadê vocês? Tá todo mundo aí com o Sysvar aberto? Yep. Sim? Sim. Então, ótimo. Então, vocês vão abrir o Sysvar e vão olhar para essa tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Vocês estão conseguindo ver os números aqui? Vou fazer aqui junto com vocês, ó. Isso. Então, consigo. Aí vocês vão vir aqui, ó. Arquivo, vocês vão clicar em manipular. Aí já vai abrir essa tabelinha para vocês. Aí vocês vão em arquivo, criar. Certo? Aí ele já vai salvar no formato DB, que é o formato databases, né, que é base de dados do programa. Vou salvar na área de trabalho aqui. Vamos criar com o nome exemplo 1, espaço 1, tá? É importante que vocês deem um espaço entre o exemplo e o 1, depois eu explico o porquê, ok? E vamos dar no salvar. Todo mundo junto comigo? Dá um ok se vocês já fizeram isso, para eu não atropelar ninguém. Me dá o feedback lá no chat, do tipo sim, 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 estou, ok, sim. Então, beleza.
Agora, nós vamos ter aqui, importante, o número de colunas da tabela, tá certo? Então, vocês vão entender que eu vou ter... Opa. Aí vocês vão ter aqui severidade da doença. Gente, desculpa, viu, gente? Então, nós vamos ter aqui o número de colunas da tabela. Eu vou colocar 2 colunas. Aí está perguntando, o campo é numérico para a primeira coluna? Se ele for numérico, eu vou colocar sim, tá? E se ele não for numérico, se ele for, por exemplo, de palavras, eu vou colocar não. Então, o primeiro campo, ele é numérico, tá? Porque eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, as 20... Dado perdido, desculpem. Vamos lá de novo. Opa, não é abrir, não. Criar, desculpem, exemplo 1. Número de colunas, 2. Dígito, tá, é porque ele pulou. Não sei porquê, deve ser meu mouse que está fazendo. Dígito o nome da variável 1. Planta. Tá? A gente tem o feijoeiro, né? Ok. É alfanumérico? Sim. Dígito o nome da variável 2. Na variável 2, a gente vai escrever, o que a gente vai escrever? Deixa eu colar aqui. Severidade da doença. Severidade da doença. Ok? Eu não sei se ele vai dar... Guilherme. Tá. Volta no campo 1 é 2. No campo 1 é 2, porque na verdade você está definindo 2 colunas. A primeira coluna você vai colocar planta, e no campo 2 você vai colocar a severidade da doença. Ok. Foi muito rápido, gente? Então, ele já veio aqui e já criou para mim, ó, 2 colunas, tá vendo? Na primeira coluna eu tenho planta e na segunda eu tenho severidade da doença, certo? Acho que eu nem precisava de 2. O segundo campo é alfanumérico, não é uma variável? Sim, pode colocar que as duas são numéricas, tá? Porque a primeira seria, o correto da primeira seria ser alfanumérica, tá? Porque o 1 aqui, ele não indica quantidade, ele indica o número, né? É o mesmo que escrever 1, ou colocar 1. Então, a primeira podia ser alfanumérica. A segunda, que tem um dado, né, quantitativo, tá? Que é a medição aqui dos feijoeiros, é que eu precisava que vocês deixassem ele ser só numérico, tá bom? Alguma dúvida, gente? Todas, né? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar as plantas como sendo as colunas, tá? Então, nós vamos lá, planta 1,71. Desculpa, 0,71. Aí vocês vão dar um Enter. Desculpa, um Tab. Tá certo? Todos comigo? Estão comigo ou sem mim? Vou fazer de novo aqui, ó. 2. Aí eu dou um Tab para ir para outra célula, tá? Ou posso ir lá com o mouse e clicar na célula também. 0,24. Certo? 3. Na ordem aqui da coluna que eu estou seguindo. Estou seguindo essa ordem da coluna aqui, ó. Tá? 3. 5,14. Tab. Por que o tab? Porque o tab está me dando mais linhas, né? Que eu preciso. 4. Tab. 5,11. Tab. 6. Tab. 5,28. Tab. O que são elas? Pulou 5 aí. Oi? Pulou 5. Do 4 para o 6. Só voltar aqui e digitar 5. Certo?
Agora, eu não sei se eu vou conseguir ver o resto. Ah, eu consigo ver aqui, ó, pequenininho. Tá certo? Eu vou digitar para vocês aí, então. Tá todo mundo comigo? Comigo ou comigo? E aqui, 6. 6 é 2,34. 7. 0,21. 8. 1,33. 9. 4,44. 10. 2,83. 11. 20, viu, gente? Estamos terminando. 0,98. 12. 0,35. Parecendo bingo que eu estou cantando as pedras. 13. 1,68. 14. 3,50. 2,5. 15. 0,91. 16. 0,21. 17. 0,35. 18. 0,21. 19. 5,95. 20. 6,26. Ok? Todos comigo ou sem mim? Sim, querido professor, estamos com você. Então, eu tenho aqui na primeira coluna o número da planta e do lado, na segunda coluna, eu tenho a severidade da doença. Tá? Não ficou especificado como foi avaliado, se era quilo, se era tamanho, se era, né? Área foliar, não interessa. Só que eu estou avaliando numericamente a severidade da doença. Ok? Aí que são elas. Tem um negócio aqui que é muito importante, que é um pulo do gato, ó, 6, qual que é a última? 6,26, não é isso? É interessante que você clique no de cima, para você sair da última coluna. Porque se você der um tab, ele vai achar que você quer colocar mais uma linha, tá certo? Depois essa linha costuma sumir sozinha, tá certo? Mas para apagar dados na tabela aqui, não é tão simples, tá? Você tem que vir aqui, selecionar a tabela e depois vir apagar o campo, ok? Ele é um pouquinho chato quanto a isso. Mas você tem várias vantagens de tabular os dados diretamente no Sysvar. Ao contrário de outros softwares, ele permite que você faça isso dessa forma. É para você conferir os dados, para você ter certeza que os dados lançados são aqueles mesmos, certo? Porque muito problema pode acontecer de você estar convertendo os dados do Excel para o Sysvar, tá? Então, você evita essa quebra de dados, essa quebra de informações, essa perda de dados, certo? Então, a gente clica fora para poder ficar, né, armazenado com esses dados, ok? Aí, depois aqui, você já salvou na área de trabalho, ele salva automaticamente a última modificação, não precisa salvar de novo, certo? Sumiu aqui. Aí sumiu, você fica desesperado. Ai, meu Deus, sumiu aqui, onde que foi? Está na área de trabalho, tá? Ok? Então, vamos lá, continuando. Então, nós vamos fazer aqui uma distribuição da frequência da variável. Então, nós vamos fazer uma estatística descritiva para a variável severidade da doença. E se eu digitei os dados certinho, ele tem que falar que eu tenho 20 amostras, ou seja, 20 dados quantitativos desta variável digitada. Tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Eu posso até abrir a página toda agora, para não ficar tão confuso, para vir a análise, tá? Estatística descritiva, arquivo pronto a digitar os dados. Se você marcar a opção digitar os dados, ele já vai abrir para você a página que a gente estava agora, tá? Arquivo pronto, você vai ter que
contar para ele onde que está o arquivo, tá certo? Aí você vai abrir arquivo, vai na área de trabalho, exemplo 1. Todo mundo comigo? Eu cliquei aqui, ó. Então, de novo, eu cliquei, não, fazer tudo de novo, devagarinho. Análise, estatísticas descritivas, arquivo pronto, ok. Abrir arquivo, vou na área de trabalho e seleciono o exemplo 1. Todos comigo? Yep. Então, agora, eu posso pedir uma série de coisas, certo? Eu posso avaliar a severidade da doença clicando em histograma, tá? Que ele pode ainda variar o tipo de histograma, tá? De acordo, por exemplo, com a distribuição normal ou não, deixa eu de marcado. Eu posso pedir para ele fazer um teste de normalidade, eu posso pedir para ele fazer o percentual, ou seja, ele vai te dar várias possibilidades de análise, tá? Eu vou marcar só o histograma e polígono de frequência para a severidade da doença e vou clicar em analisar. Todos juntos comigo? Aqui o nosso lindíssimo histograma. Então, aqui ele está me separando os dados que eu digitei em classes, tá? E essas classes estão em diferentes intervalos, ok? Eu posso entender que o maior número de dados está nas classes menores, e um menor número dos dados está nas classes maiores. Ele permite, por exemplo, que eu faça a alteração dos títulos. Tanto, por exemplo, severidade da doença quanto a nível do histograma ao polígono de frequências. Eu posso mudar o nome das variáveis laterais aqui, ó, para deixar, por exemplo, igual está lá no software. Aqui, ele colocou o quê? As frequências e severidade da doença. E lá em cima ele colocou o nome distribuição de frequência da variável severidade da doença, certo? Então, vamos lá. Porque aqui, gente, vocês podem perceber que ele está me dando um número absoluto, ó. Tá? Enquanto lá, ele não está me dando absoluto, ele está me dando números bem maiores. Quer ver? Aqui, ó, 0,40. Mas é porque aqui ele está trabalhando em cima dessa escala, tá? Que vai de 0 a 50. Então, olha só. Eu posso vir aqui mudar, por exemplo, a cor do fundo para o amarelo. Ele ficou todo amarelão, tá? Eu não gosto, não. Fica extremamente cansativo. Mas é só para mostrar que tem como. O histograma, tá? Eu posso, por exemplo, dar uma ênfase nele. Eu posso mudar o título da ordenada. Colocar um polígono no histograma. Ele mudou a cor da linha. Né? Cor do histograma para preto. Cor do histograma para azul. Cor do histograma para verde. Não. Cor da legenda, por exemplo. Cor do polígono. Vou colocar o polígono azul. E por aí vai, tá? Vocês podem colocar a cor que vocês bem entenderem, ou o artigo da revista pediu. Você pode rotacionar ele, você pode mudar a posição da legenda para baixo, para o lado, para cima, ok? Vamos deixar embaixo para ficar diferente. Alterar a fonte do título, aí a fonte já é, né, Time News Roman, e você está escrito lá o TCC com uma determinada fonte, é Times, então a figura tem que ser Times, porque a revista pede todas as figuras com a mesma fonte. Só um exemplo. Fonte do ISO, posição, título da abscissa, cadê? Não está abrindo, aqui não está abrindo, área de transferência, título da ordenada, a severidade da doença ao nível. Pode tirar ou colocar, área de transferência, você pode ter na posição retrato ou paisagem, você pode mandar imprimir direto daqui, ele imprime para você, né, para você ter o arquivo, e por aí vai. Então, isso é o nosso histograma, mostrando a distribuição dos indivíduos, certo? Ao decorrer, né, daqui da questão do nível, né? Então, você pode ver que os dados tendem a ficar mais agrupados,
com uma menor índice de severidade, né? Então, tem mais plantas com menos severidade e menos plantas com uma severidade maior, digamos assim. Então, ele coloca aqui o máximo do polígono, que é o negativo, não tem nenhuma planta nesse gráfico, e o que seria o máximo aonde os dados poderiam chegar, né, numa perspectiva de uma frequência igual a zero, tá? Tanto para um lado quanto para o outro. Alguém tem alguma dúvida no polígono de frequências e no histograma? Vocês estão entendendo que eu estou observando só uma variável para construir esse histograma? No caso, no começo, a distribuição de frequências, tem algum método empírico, método de Scott, tem alguma diferença? Tem, todos têm. Por isso que você tem que fazer, aqui, ó, inclusive ele está me dando aqui, como é uma estatística descritiva, eu tenho todas essas informações produzidas para gerar o gráfico. O gráfico é só uma figura, uma ilustração. Os dados da análise aparecem depois nessa planilha aqui para você, ó. Quando eu fechei o histograma, apareceu essa planilha aqui para mim, por exemplo, com a média aritmética no mostral. Então, a média aritmética é 2,45. Já a média harmônica é 0,65. Então, cada uma desses dados aqui, ó, pode compor uma nova análise, ou pode compor Vocês estão vendo que de 20 informações, de 20 medições, olha quantas variáveis eu posso, quantas leituras descritivas estatísticas básicas eu posso ter, como, por exemplo, amplitude total, amplitude estudenizada. Então, tudo isso depende de uma equação relacionada. Tá? Eu gosto de fazer ele sempre com todas as possibilidades. Eu clico aqui tudo, ó, para encher. Às vezes ele não roda. Por que ele não roda? Porque os dados não são normais. Por isso que às vezes você tem que escolher. Ó, esse aqui ficou mais bonitinho. Tá? Mais completo, mais analisado. De novo aqui, com os resultados plotados, tá? Esses resultados, eles podem ser cobrados por uma revista, tá certo? Aqui, como eu falei, a estimativa, a frequência percentual que vai de 5 a 100%, né? Os valores encontrados. Eu babo nesse aqui. Para mim é coisa linda de se trabalhar. Todos conseguiram chegar até aqui? Nessa tabela? Então, nós estamos no slide 12 de 50. Cadê o povo? Lívia Gomes permitir. Sim, Alexia. Victor, ok. Todo mundo aqui ainda. Muito bem. Estou preocupado com Sônia. Se alguém tiver o feedback aí, tá? Pode conversar. O meu travou e fechou. Isso pode acontecer, ok, Bianca. Isso pode acontecer, então vocês podem verificar se está tendo algum problema com a conversão, algum problema com o Windows, a procurar, inclusive, bater lá assim, problemas na instalação do Sysvar. Você pode abrir isso na barra de procura do Google e vai vir para você alguns tutoriais, algumas dicas do que fazer, tá certo? Qualquer pessoa consegue remover o problema, às vezes, instalar. O próprio queridíssimo nosso aqui, nosso hacker de plantão, o Yuri, pode, às vezes, ajudar e tentar solucionar o problema. Ok? Então, vamos continuar as slides. E agora a gente vai para o momento relax, que a gente cumpriu a primeira parte prática do mini curso. Eu adoro essa figura, porque ela mostra um gráfico de barras, né? E a maioria das pessoas talvez não saiba, mas essas barrinhas que ficam em cima dos gráficos de barra, elas querem falar sobre o desvio padrão dos dados ali amostrados. Aí essa barra que conversa com aquilo assim, sinto muito, nós não podemos confiar em você. Realmente, os dados que estão aqui demonstrados não são tão confiáveis quanto os demais, né? Devido à barra de erro dele ser muito mais alta, né? Em relação a essas outras barras aqui, provavelmente estão à beira dos 5% de um desvio padrão, ou análise de audiência. Essa aqui não, essa aqui está altíssima, né? Ela está quase que maior do que o próprio dado, né? Se você for observar aqui na escala, é absurdo, né? Então, realmente, esses dados não são confiáveis, ok?
Então, aqui nós vamos agora para a segunda parte, que vai falar sobre cálculos de probabilidade. E, gente, o Sysvar, ele é um software de análise estatística. Sabendo-se disso, vocês não podem usar ele só para fazer um histograma. Vocês não podem usar ele só para fazer um gráfico, tá? Se for fazer só isso, você faz um Excel da vida, você não precisaria estar usando outro software. O Sysvar, ele vai muito além de uma análise de frequência absoluta e relativa. Ele permite que você calcule probabilidades dentro de determinadas distribuições. Existe a distribuição binomial, distribuição de Poisson, distribuição normal, distribuição de T, distribuição de Kikadá, distribuição de F. Então, assim, a ideia aqui é que você tenha os seus dados e que os seus dados você teste com mais possibilidades de análise possível, tá? Para tentar extrair desses dados o máximo de informações, ok? Então, minha recomendação, se você não sabe muito bem o que fazer com os dados, é sair utilizando todos os recursos do software para vocês poderem afunilar. Depois, é claro, para avaliar essa robustez, vocês vão consultar alguém da área de estatística para verificar se aqueles dados realmente podem seguir. Por exemplo, a gente só faz análise de variância se os dados forem normais. Eu não gosto dessa palavra normal, mas é uma regra. Então, a gente não pode fugir disso. Por mais que a análise seja favorável ao que você quer mostrar, tá? Então, tenham essa sensibilidade. Nós vamos mostrar, então, o exemplo aqui de distribuição binomial, tá? Já coloquei um coelhinho aqui em cima. Para adiantar, eu não vou fazer vocês digitar agora, porque vocês acabaram de digitar, então vou pedir para vocês prestar atenção. Vamos supor que eu queira saber, por exemplo, numa ninhada de coelhos, qual a probabilidade de sucesso, certo? Qual o número de... Mentira, eu quero saber qual o número de sucessos que eu espero numa população de coelhos, sabendo que, para ser do sexo feminino, né, para serem fêmeas, eles têm 50% de chance. Então, vai nascer um bebê coelho, ele tem 50% de chance de ser macho ou fêmea, tem duas probabilidades. É por isso que eu tenho uma distribuição binomial. 1 e 2, eu tenho duas possibilidades. Ou seja, eu posso atribuir 50% de sucesso para os dois resultados. Eu quero saber qual a probabilidade de nascer fêmeas. Então, eu tenho que olhar a metade. Então, eu vou considerar 0,5% de um tamanho amostral, por exemplo, eu quero saber de uma ninhada de 10. Qual o número de sucessos? Certo? Eu vou clicar em calcular. Quando eu clico em calcular, eu vou ter um resultado amostral que vai me dar um percentual. Esse percentual, ele parte do pressuposto de que há chances, tá? De, por exemplo, 11,71% de chances de nascerem 3 fêmeas numa ninhada de 10 filhotes, tá? Então, a probabilidade de nascerem machos ou fêmeas vai depender do cálculo amostral que você está falando, ou seja, quantos sucessos você espera no tamanho da amostra. Então, você precisa estabelecer essas informações para que você tenha um resultado percentual que demonstre aquele universo de possibilidades. E aqui é uma possibilidade que o software te dá de fazer esse cálculo da probabilidade e esse cálculo do quantis. Tem essas equações que o software já trabalha em cima delas. Você vai vir aqui, vai alimentar o software com os dados, tá? Então, ou seja, você tem que, por exemplo, aqui já é uma outra pergunta. Seria uma pergunta, por exemplo, assim, eu tenho uma média de 10 coelhos que eu pesei, a média foi de 2,58 quilos de peso desses coelhos. Eu quero saber qual a probabilidade de eu ter coelhos que pesam 2,70, uma vez que a média é 2,58. Se eu calculei essa média, tá, no próprio software, no próprio Sysvar, por exemplo, ele vai me dar um valor de variância. E com esse valor de variância, dentro dessa média obtida, ele vai me dar um valor real de distribuição normal dentro das possibilidades de aparecer aquele peso que eu preciso. Porque, às vezes, o meu coelho com valor de mercado, por exemplo, para exportação, é um coelho que pesa 2,70 quilogramas, certo?
e a minha média é de 2,58. Eu quero saber qual a probabilidade de eu alcançar esse peso com essa média. Então, até para gerenciar, por exemplo, como biólogo, né, uma produção de coelhos de determinado produtor rural, você tem que saber fazer uma distribuição normal simples para poder fazer um cálculo de probabilidade para você melhorar a ração, melhorar a condição do animal para chegar naquele valor que você quer. Então, por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, 3,77%, tá, de probabilidade de aparecer um coelho com 2,7 quilos dentro de uma média de 2,58, dentro de uma variância de 0,045, 56, 27. Tá bom? Então, opa, foi tudo direto. Cuidado com esse negócio de p-valor, porque vocês vão ver p-valor em todo lugar. Tá vendo igual a p, esse p aqui de probabilidade, na verdade, mas tem um p-valor aqui de fora, ó. Esse p-valor é tipo, é tipo assim, é o êxtase, mas também é a cruz de todo pesquisador. Porque se o seu p-valor do seu resultado não for inferior a 0,05, ou em casos de revistas mais exigentes, 0,01, dependendo da revista, tá? Seus dados não servem. Ah, mas os meus dados não servem. Ah, não servem. Sinto muito. Seu p-valor está acima, então não há diferença significativa. Mas que isso? Um dado meu deu 9, o outro dado deu 0,3. Como que eles não são diferentes? Estatisticamente, se o p-valor deles não for inferior a 0,05, os dados não diferenciam estatisticamente entre si. Então, sinto até os ossos, mas o seu artigo está recusado. Tá? Infelizmente. Então, existe toda esse louvor, né, essa adoração ao p-valor ser inferior a 0,05, porque isso dá uma acreditação estatística aos dados, tá certo? Então, tenham cuidado com isso, porque muitas vezes a gente analisa tanto a abordagem matemática, estatística, se preocupa tanto com alcançar esse ideal estatístico, que se esquece do biológico, do avaliar o quantitativo, do qualitativo, né, do presença e ausência, né, que são dados também muito informativos que podem guiar muitas análises, né, inclusive escrever excelentes papers sobre o assunto. Ui! Volta. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre estimação de médias, coeficiente de variação, variâncias e desvio padrão. Pessoal, eu estou tentando deixar o minicurso o mais rico possível em informações e em processos. Como é que está a perspectiva de vocês? Conversem comigo. Está dando para pegar? Está dando para entender? Vocês estão aparecendo. Sim, tá indo. Caso que confundi vírgula com ponto nos dois últimos cálculos, aí tava dando erro. Ele usa ponto em vez de vírgula. Ele não. Eu falei ponto, né, com vocês. Eu estava usando vírgula aqui. É porque a versão antiga do Sysvar, ele não aceitava a vírgula. Tá? E também tem esse problema de compatibilidade. Isso é até importante a gente falar aqui. Vocês vão ver que a maioria dos artigos em inglês não se usa número, vírgula, outro número, para colocar as casas decimais. Eles usam ponto. Eles usam sistema métrico em inglês. E no sistema métrico em inglês, eles não usam vírgula para casas decimais, eles usam ponto. Então, cuidado com essa ilustração de dados em tabelas, de trabalho de papers, que também depende da revista. A revista publica em inglês, então ela vai pedir para você mudar lá na tabela, no gráfico, todas as vírgulas para ponto, tá certo? Então tenha esse cuidado também, foi até bom você falar sobre isso. Mas e aí, estão gostando, estão aprendendo? Estão com raiva do software ou estão gostando do software? Eu preciso mudar a imagem de vocês da estatística, né? O compromisso que eu assumi aqui é bem mais sério. Então, vamos lá. Então, agora, nós vamos trabalhar com a estimação de dados. Tá? Então, nós vamos também entrar com os dados via arquivo, ok? Vamos lá. Vamos abrir novamente nosso Sysvar. Análise. Tá? Estimação.
Ok? Todos comigo? Vocês vão abrir, tá? Clicar em análise e estimação. Vai perguntar, vocês vão entrar com teclado ou com arquivo? Nós vamos clicar arquivo, ok? Aí ele vai te dar duas opções. Médias, variâncias e padrão, coeficiente de variação ou diferença de duas médias populacionais. Então, nós vamos em médias, variâncias e padrão, coeficiente de variação. Aí aqui de novo ele vai perguntar qual o arquivo e nós vamos usar o exemplo 1.db. Aí vai vir com essa tabelinha aqui que a gente já chega nela, né? Onde tem planta e severidade da doença, certo? Eu vou marcar a severidade da doença, né? Que é a variável que eu quero analisar e vou clicar em OK. Tamanho da amostra 20, então eu estou certinho aqui com os slides e eu já tinha deixado para vocês, tá? Tá. Então, nós estamos aqui, ó, no slide 22 já. Fazemos um pulo aqui. Deixa eu ver quem está chegando aqui, Leonardo. Oi, Léo, seja bem-vindo. O Hudson caiu. Bem-vindo, Léo, tudo bem? Paulo em curso. Odói, fica perguntando. Achou, preocupado com sono, gente. Vou mandar um áudio, a gente ouve. Então, nós estamos no slide 22, certo? Ok. Ô, Léo, você chegou agora. Deixa eu ver se eu consigo te pôr junto com o resto da turma. Você perdeu o horário, Léo? Você está me ouvindo? Sim, estou sem microfone. Você se enganou com o horário ou não? Horário. Vamos te acompanhar aqui. Estou gravando, depois escrever isso. Então, gente, nessa parte aqui, tá? A gente vai escolher a variável, severidade da doença, e vai dar um OK. Que tabelona, Guilherme. Mas é uma tabelona que vem com um monte de análise, tá? Vocês lembram lá que eu marquei o título do slide, um tanto de coisa, estimação de média, coeficiente de variação, variância e desvio padrão? Num clique, seus 20 dados são analisados dentro de todas essas questões aqui, tá? Então, aqui é onde vocês chegaram, vocês podem descer a tela aqui, e se vocês digitaram os dados iguaizinhos aos meus, vocês vão ter os resultados aqui iguais. Como aqui está muito pequenininho na tela minha, eu vou colocar os slides da apresentação, tá bom? Mas os dados daqui são os dados que eu colocar aqui, e teoricamente tem que ser os dados que todo mundo digitou igual, tá certo? Ok. Preocupado com o povo. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu desligar aqui, desligar aqui, posição online. Posso deixar aqui, beleza. 14 pessoas. Pronto. Vamos lá. Então, aqui a gente tem a primeira parte que está mostrando a estimação da média. Nós temos a média amostral. Então, a média das 20 observações, o tamanho da amostra, né? Ou seja, a gente tinha 20 medidas, 20 medições, 20 contagens. Foi avaliada com coeficiente de confiança de 95%, ou seja, eu permito um 5% de desvio, 5% fora desse coeficiente de confiança. Os meus dados são 95% confiáveis. O intervalo dos dados, onde eu encontro essa média amostral, começa no 1.43, que eu vou considerar só duas casas, depois, né, da vírgula, que aqui tá vendo, ó, aqui ele já me mostra com pontos, vocês estão vendo? Eu digitei vírgula lá na análise, e aqui na ilustração, ele já está colocando no sistema inglês, que é a própria linguagem do computador, já transforma a vírgula em ponto, tá? Então, o intervalo aqui apresentado de 1,43, né, a 13,47, possui
95% de chance de conter o verdadeiro valor da média populacional. Né? Lembrando que essa média populacional ela é obtida dentro da minha amostra, né? Que foi apenas de 20 rejoeiros. Depois, o segundo dado é uma estimação dessa variância, tá? Que vai mostrar a variância amostral. O valor da média é diferente do valor da média, da variância amostral. Então, a variância amostral deu 4,73, estando dentro do intervalo entre 2,73 e 10,10, certo? Essa estimação de variância é importante, porque os meus dados podem variar para mais ou para menos, né? Então, isso é importante demais, eu saber se a variação está alta, se a variância está baixa. Quanto menos eles variam, mais confiáveis são os dados, tá? Estimação do desvio padrão de 2,17, um desvio padrão baixo, bom, tá? Facilmente observar que o limite desse intervalo refere-se à raiz quadrada dos limites do intervalo da variância, geralmente é esse, por isso que as pessoas preferem análise de variância ao desvio padrão, aliás, o coeficiente de variação, desculpem. E o coeficiente de variação, olha que lindo, deu menor do que 1, 0,88, ótimo, excelente. Para 20 amostras com 95% nesse intervalo de confiança. Muito bacana, os dados ficaram muito tops. Aí fala assim, Guilherme, via arquivo eu consegui uma análise de todos esses dados. Eu posso também fazer isso via teclado? Pode, você vai escolher o parâmetro aqui e avaliar cada parâmetro separadamente, ok? Tudo bem, pessoas? É muita informação? É muita informação, mas tudo que eu falei está aqui, ó. Tá? Pelo menos esses 4 primeiros aqui, ó. Média amostral, variância amostral, desvio padrão amostral, coeficiente de variação, são importantíssimos na construção de qualquer tabela, tá bom? Aqui, ó, o Hudson me mandou aqui os dados. Mandando antes, né, Hudson? Para mandar para o Léo, seria ótimo. Aí, ó, o Hudson tá te mandando aí, ele vai te mandar, tá, os dados. Mas nós já vamos digitar mais dados agora mesmo. Certo? Então, ao passar de um tema para outro dentro do mini curso, o que eu fiz? Eu coloquei um slide para a gente falar sobre coisas aleatórias. E eu preciso falar sobre esse slide, porque ele é muito bom. Outro dia, o pessoal de Unaí, né, Léo? O Léo está aqui, o Léo é aluno lá de Unaí, fez um ótimo debate, inclusive gratuito, com certificado. Eu recomendo vocês a participarem dos próximos, que eu não sei se vai ser gratuito, né, Léo? Mas participem. E eles estavam falando dessa questão de tempo, tá? Se a gente for considerar aqui, eu posso abstrair uma série de coisas desse gráfico aqui, eu adoro ele. Ele está mostrando o que é considerado habilidade, e o que você faz ao decorrer do tempo. Quando você tenta pela primeira vez, e quando você tem anos ou décadas fazendo aquilo. Então, para você romper a barreira da frustração, você tem que passar por momentos difíceis. Tá? E por esses momentos difíceis de fazer uma coisa que é a primeira vez que eu estou trabalhando com estatística. Nossa, a primeira vez que eu estou vendo estatística na minha vida. É uma coisa completamente difícil, que é uma coisa para lá de Bagdá. Então, você precisa, para você não desistir e dizer isso não é para mim, né, depois de um tempo, que pode se levar anos ou décadas, dependendo da pessoa, você tem que romper essa barreira aqui, ó. Essa barreira da frustração, ela separa outros 2 grupos de pessoas, tá? Que é a zona que a gente considera a zona da mediocridade. Olha o puxão de orelha. O que é ser medíocre? É ficar na média. Todo mundo acha que medíocre é uma coisa pequena. Ser medíocre é ficar na média. E isso é um tapa na cara. É um tapa na cara, porque às vezes, o que eu fiz? Eu tirei 7 na prova que valia 10. Precisa de 70 para passar? Estou na média. Seu medíocre. Eu estou xingando você? Não, estou dizendo que você fez o que você precisava para passar. Inclusive, tem um amigo meu, professor, que ele é muito sacana, mas ao mesmo tempo ele me levou a uma reflexão. Ele fala assim, o fulano passou com você? Reprovou com 70. Ou seja, com a nota o fulano passou, mas por conhecimento o fulano reprovou.
Olha que análise pesada, né? Estou formando professores aqui. Ai, ai, ai. Tá? Então, ser medíocre é ficar na média. Pode não ter agradado todo mundo que eu falei, inclusive me causa incômodo dizer isso, mas analisando se a palavra medíocre é mediano, é o que está na média, no meio termo, tá bom? Então, aqui que separa quem é o amador. Agora que eu aprendi, eu vou continuar assim. Por exemplo, ao fazer essa apresentação para vocês, eu estou aprendendo a mexer em tanto de coisa do Excel, do Sysvar. Eu estou tão acostumado a ligar o Sysvar e a fazer só o que eu sei, que eu não vejo as outras ferramentas dele. E hoje eu estou mexendo aqui para mostrar a vocês que ele pode fazer indo além, tá bom? Então, eu estou saindo dessa zona de conforto, tá? Dessa zona medíocre, para tentar melhorar meu conhecimento dentro de análise estatística, né? Então, eu tenho que romper a barreira, já rompi a barreira da frustração, mas eu preciso sair dessa zona de mediocridade, falar assim, agora que eu aprendi, eu vou continuar assim, né? Então, como pesquisador, eu já sei, então agora eu posso ficar, né, num platô, né, numa linha tênue de continuar fazendo o que eu sempre fiz. Não, a gente precisa fazer melhor. E romper essa barreira também da paixão. Ele não pode ser só a paixão pelo assunto que te motiva, né? Para ser um expert, eu fiz assim, então na próxima vez eu vou fazer melhor. Então, da próxima vez eu vou dar mais um passo. Então, agora o próximo minicurso a gente vai fazer com um debate entre duas pessoas, 3 pessoas daquela área de conhecimento. Já ficou robusto, né? A questão já não ficou uma coisa tão pautada na fala, né? Num minicurso muito estático. A ideia aqui é fazer justamente um minicurso bacana. Então, agora, queridos e amados alunos, nós temos dados. Agora, eu tenho um grupo, tá? Para estimar diferenças de médias com o volume da madeira por árvore em metros cúbicos por decímetro quadrado. Como é que é? 10 por 10 a quarta. Tá? Eu ia falar decímetro quadrado. Nossa Senhora. Minha mãe é professora de matemática. Ela me dá um tiro aqui agora. Da avaliação de 2 progênies de eucaliptos camodulenses. Então, olha para você ver, né? Esse aqui que eles chamam de fotometria, não me lembro. Agora, me ajuda aí, Pedro, que gosta dessas coisas. Quem sabe disso aqui é o nosso engenheiro florestal. Vocês sabiam que Léo é engenheiro florestal? É bacana demais, ele ia adorar essa observação aqui. Então, nós temos 2 progênies, né, 2 gerações de plantas de eucalipto, a geração 1 e 2, e a gente tem aqui diferentes árvores, tá certo? Árvore 1, árvore 2, árvore 3, árvore 4, árvore 5 e árvore 6. E eu avaliei isso em 3 blocos que eu vou considerar, tá? Então, a gente tem um fatorial altíssimo aqui. Eu estou avaliando progênies pela árvore, mas eu tenho diferentes medições, né? Então, eu estou vendo da maior para menor, como vocês podem ver aqui, tá? Diminuindo o valor. Estou olhando só para uma aqui, mas outra aqui aumentou e depois diminuiu, mas não diminuiu para aquela primeira. Ó, para você ver. Que bagunça de dados, certo? E o que nós vamos fazer? Nós vamos tabular esses dados. Então, eu tenho 2 progênies, certo? E eu vou considerar que eu tenho repetições desses dados, ok? Ok? Eu tenho 2 populações para serem avaliadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar os dados para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois eu vou digitar 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, certo? E assim sucessivamente, ok? Então, eu vou deixar aberto aqui e nós vamos colocar esses dados na tabela. Desculpa, gente. Desculpa. Aqui são o número de árvores, tá? Árvore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui pulou, não sei porquê, mas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Era para ter 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, nós temos 18
dados, tá certo? 18 árvores. E eu tenho essas 18 árvores em 2 progênies. Agora ficou certo, tá bom? Eu já não estava quebrando a cabeça para entender por que são 2 colunas, mas é para ter 2 colunas mesmo. Então, vamos abrir o nosso sysvar. Agora, Léo, dá para você fazer juntinho com a gente, tá? Léo, tá me ouvindo? Ah, você tem esse microfone, tá bom. Então, ó, arquivo, manipular. Aí eu vim aqui, criar, fechar, não tem problema não, tá? Vai todo mundo faz igual eu fiz errado, não tem problema. É porque eu apaguei, eu fechei um arquivo que estava aberto, que era o arquivo exemplo 1, que a gente tinha acabado de fazer. Eu fui em arquivo, fechar, tá bom? Pode todo mundo fazer isso para ficar igual eu, tá? E quando vocês abrirem aqui arquivo, manipular, vocês fizeram aqui, arquivo, manipular. Ele vai abrir para vocês já o arquivo salvo, o exemplo 1, tá? Vocês podem vir aqui arquivo, fechar, que ele vai fechar e vai ficar igual o meu aqui agora, tá bom? Então, arquivo criar, eu vou chamar ele de exemplo 2, vou salvar na área de trabalho para ficar mais fácil. De novo, ele vai me perguntar o número de colunas, eu vou digitar 2. O primeiro é numérico, não para alfanumérico. Eu vou colocar não para o primeiro. Pulou a tela. Pulou a tela de novo, né? Ele está com esse problema. Meu mouse. Eu vou desligar o mouse, vou usar o mouse depois. É o meu mouse que está dando. Criar. Exemplo 2. Número de colunas 2. Aí, tá vendo? Divide o nome da variável. Progênio. Assim mesmo, né? Progênio, tá certo. Progênio, ok? Todos estão comigo? Yep. Gente, olha aí, Léo, você conseguiu fazer isso? Tá junto com a gente na tela? Pode falar aí. Vou te dar mais atenção porque você chegou agora. Ok. Aí o segundo é do tipo numérico ou alfanumérico. Aí sim, ele é numérico. O nome da variável que eu quero que você digite é esse nome grandão aqui, ó. O volume de madeira em metros cúbicos por 10 til não, não chama circunflexo 4, tá? Volume de madeira M3 X, tá? Isso. X10 circunflexo. Eu falei que ia terminar mais cedo para ter aula 4. Foi rápido demais para alguém? Isso. Aqui eu tenho progênio 1. Cadê? Sabe esse aqui. Esse aqui. Não vai deixar. Restaura o tamanho do sysvar. Eu vou ter que fechar aqui para eu poder diminuir o tamanho do sysvar, justamente. Manipular e volta. Eu tenho que digitar aqui 1,55. Aí vocês podem fazer todos na linha primeiro. Então, vamos pegar todas as plantas de 1. 1,96. Tab 96. Tab 1, 212. 1, 289. 1, 140. 1, 142. Já deu, né? Tá certinho. 1, 218.
162, 106, 124, 119, 155, 105, 38, 124, 119, 59, 58. Isso. Agora eu vou começar o 2, tá? Se vocês quiserem contar aqui para ver se tem 18, mas eu estou vendo que o último é 58, então tá tudo bem. 2, 124, 2, 230. Se tiver que sair, gente, eu posso gravar, tá? A apresentação para passar para quem ficou aqui uma parte do tempo e teve que sair, porque tem a aula, tem outra disciplina, eu super entendo, tá bom? Mas quem puder ficar, fica, porque a gente está terminando? Não, ainda tem mais um ainda, uma tabulação ainda. Quer dizer que tem mais uma análise ainda para fazer. Mas vocês estão vendo que, às vezes, assim, demora a parte de tabulação, a parte de análise é bem rápida, mas eu quero que vocês entendam o que está sendo analisado, né? Isso é importantíssimo. 232, 108, 2, 111, opa, bati 11. Então, só lá na célula. 115, 2, 46. Ai, saúde. 2, 111. É você, Yuri? 2, 140. Oi. Tossiu? Espirrou? Não. Quem que espirrou aí tá com o microfone ligado? 194. Saudade de ouvir sua voz, Thalita. Fala alguma coisa. 194. 216. 2. 214. 2. Estou adorando acompanhar esse minicurso. Não está digitando, não? Você acabou de pegar o que você não está digitando. Vai digitar dado. Olha, você não vou tirar seu certificado. Você não está digitando os dados. Ainda dando exemplo errado aí. Ótimo. Só Thalitinha mesmo. Gente, é muito importante que vocês digitem os seus dados, os seus experimentos de CC, porque ninguém vai saber mais se, por exemplo, se era 60... Por exemplo, aqui eu estou com uma dúvida, ó. Tá vendo? Tem 2,63, eu já digitei 63 lá em cima, ó. Aí eu vou olhar antes dele, ó. Tá vendo? Já estou repetindo os dados aqui, ó. Fiz errado. 207, 63, depois é 146, tá vendo? Eu digitei de 63 de novo, porque eu fui conversar com Thalita. Então, é importante a gente ter um olhar bem técnico na hora de tabular os dados, tá? Você pode estar mascarando toda a sua análise se você digitou algum grupo de dados errado aqui. Então, é bem interessante aqui a nossa colocação. Ok. Então, aqui eu tenho essa situação, onde eu quero analisar, estimar as diferenças das médias. Eu vou digitar os dados aqui dentro e vou marcar lá na estimação de parâmetros de diferença de duas médias populacionais. Quais são as populações? As progênie. A progênie 1 e a progênie 2, tá certo? Então, eu vou vir aqui, posso fechar. Lembrando, né, eu digitei, o último foi 192. Confere mais uma vez. O último dado da tabela é o 192, certo? O último número 1 da tabela é o 58. Aqui o 58, o último número 1, certo? Está fazendo essas conferências. E para salvar o último valor, muito normal, a pessoa já sai, né, já fecha a janela. Se você fechar a janela aqui dentro, sem ter mudado de célula, ele não salva o último valor. E isso ninguém te fala. E se você vai fazer a análise, vai dar errado, vai faltar um valor, vai dar um erro lá na análise, você vai falar, gente, mas por que está dando erro? Ah, outra coisa importante na hora de tabular os dados no CIVAR. Vamos supor que você perdeu aquela amostra, você não tem a medição dela, não tem o dado dela,
no caso aqui da madeira, né, da densidade da madeira, do volume da madeira, quer dizer. Se não tem aquele dado, aquela informação, zero. Tá? Isso é importante porque o software ele não entende coluna vazia, célula vazia, ok? Isso é muito importante, muito mesmo. Então, aqui eu vou sair no X, minha análise, estou fazendo aqui, estimação, vou digitar arquivo, ok, vou marcar diferença de duas médias populacionais, porque eu estou avaliando duas progênies do eucalipto. Vou marcar que eu quero avaliar o exemplo 2, que é a minha aula. E ele vai me perguntar a variável que eu vou utilizar para classificar os dois níveis. E agora que são elas? Eu vou usar, por exemplo, a minha variável. Tão bonitinho os slides, aqueles que autoelogiam, né? Que agora, quando a gente estava falando de coelhinho, eu fiz um coelhinho aqui do lado. Agora nós estamos falando de madeira, eu fiz a madeirinha. Até é bom para eu não perder qual o exemplo que eu estou usando para, né, abordar o tema. Então, primeiro a gente vai selecionar a progênie e depois a gente vai selecionar o volume da madeira. Para selecionar as duas ao mesmo tempo, tá? Eu vou ter 36 amostras, por quê? Porque eu tenho 18 da progênie 1 com 18 da progênie 2. Ok? Isso é muito importante. Vocês se orientarem pelo número amostral. Você sabe que você tem 18 medições para a progênie 1 e 18 medições para a progênie 2. Quer dizer que seu número amostral Seu número amostral é 36, porque é 18 de cada progênie. Vamos lá. Okay. Você pode selecionar quantas variáveis quiser, e se você apertar Ctrl, ele deixa você selecionar as duas. Isso aqui também o povo não fala com a gente. Eu sabia analisar uma só, e depois a outra eu tinha que voltar e analisar de novo. Não, você pode dar Ctrl e analisar as duas ao mesmo tempo. Que lindo, professor Guilherme, obrigado por ensinar a usar o Ctrl. 36 amostras, ok. Variável com mais de 2 níveis, ok. Variável com mais de 2 níveis, não deixou. Então, peraí, ele não deixou pegar as duas. Tudo bem. Tudo bem, vamos de novo. Vocês estavam comigo ou semigo? Se vocês estavam comigo, vocês fizeram errado, tá? Selecione a variável. Selecionar só uma. Aí, 2 níveis, ele não está deixando. Por que ele não está deixando? Ah, tá. Primeiro eu tenho que escolher progênie, depois eu tenho que escolher... fazendo errado. E, né, é doido para ir para essa parte, ó. Gente, falar com vocês, hein? Professor desses... Arquivo, ok. Diferenças de duas médias proporcionais, ok. O exemplo 2, ok. Primeiro eu vou marcar progênie e dar ok. Depois eu vou marcar o volume da madeira e dar ok. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a menina que vem aqui para você. Então, aqui nós temos os nossos dados, população 1 para 1, população 2 para 2, variável classificatória progênie, variável volume de madeira em metros cúbicos. Aí a gente tem aqui os dados amostrais e tem aqui um teste de hipóteses de igualdade das variâncias populacionais 1 e 2. Então, eu já vou para os meus slides de explicação aqui, que refletem o mesmo resultado ali, para explicar que esse teste de hipótese aqui, de igualdade de variâncias populacionais, eles me dizem que, ao nível de 5% de significância, as variâncias podem ser consideradas iguais. Se as variâncias são consideradas iguais, a gente tem uma autoindicativo de que a população 1 e a população 2 não apresentam diferenças estatísticas entre si. Porque olha aqui a análise de variâncias, elas são bem próximas. As médias também, 125 de 28 e 156, tá?
A população amostral é 18 de cada uma, e ela falou que é um nível nominal de 5%, as variâncias podem ser consideradas iguais, tá? Para gente, todo mundo entendeu que a gente fez uma estimativa das diferenças de médias entre duas populações, só quando você tem duas populações, tá? Dois eventos para analisar, ok? Então, você usa esse recurso, tá certinho? E eu quero falar um pouquinho, para relaxar, sobre a ambição na pós-graduação, tá? Como que é a pós-graduação, tá? A Alita vai concordar comigo aqui. Olha aqui, eu acho mais legal esse aqui, adoro esse povo aqui do pós-graduando.com, porque eles pegam umas ótimas. Você passou no processo seletivo para mestrado e doutorado, né? Aí você tem aquela ambição. Qual que é a ambição? Sua ambição é ganhar o prêmio Nobel. Ah, garota. Depois a sua ambição é revolucionar o seu campo. Já ficou mais humilde. Já baixou um pouco a bola. Depois, a partir do tempo, na pós-graduação, você já está começando a pensar em não revolucionar o seu campo de pesquisa, de trabalho, em conseguir um emprego numa universidade topzera. Depois, você começa a diminuir sua ambição para conseguir um emprego, já vai estar muito bom. Depois você vai chegar a um ponto em que você quer ainda publicar um artigo. Ah, garoto, que é um pós-graduando. E, finalmente, o traço final é você defender dentro do prazo. Isso aqui ó, é uma mão na roda, né, com a sua defesa. Então, agora, gente, a última parte, o último bloco do minicurso, espero que vocês estejam gostando. Eu sei que é muita informação. Eu quero que vocês pensem assim, que eu tentei tornar a parte de estatística o mais leve possível, né, dentro desse universo, que é as possibilidades que um software te dão, tá? Tentei usar o maior número de exemplos para também diversificar, e a gente vai culminar aqui. Análise de variância é uma das preocupações da estatística ao analisar dados. É uma de criar modelos que possam explicar estruturas do fenômeno de observação, as quais frequentemente estão misturados com variações acidentais ou aleatórias. A identificação dessas estruturas permite conhecer melhor o fenômeno, bem como fazer afirmação sobre possíveis comportamentos dos mesmos. Assim sendo, os modelos de análise de variância são ferramentas estatísticas usadas para se estudar efeitos de determinadas variáveis ou fatores sobre uma variável resposta. Então, aí que a gente vai entrar para falar sobre delineamento inteiramente casualizado, o famoso DIC, tá? Ah, como é que foi seu desenho experimental? Foi DIC. Né? Dizer que ele foi ao acaso, que ele foi casualizado, que ele foi inteiramente... Eu acho um nome lindíssimo para dizer que ele foi randômico, que ele foi aleatório, foi o que deu para fazer. A grosso modo, mas você não pode falar isso num paper, jamais, tá? Você vai falar que ele foi feito um delineamento inteiramente casualizado. Por quê? Porque é aquele em que os tratamentos são aleatórios pela área ou pelo material amostral. O meu número de amostras que me permitiu fazer a análise foi essa. Foi o que eu consegui. É um material único. Eu não vou deixar de analisar porque eu tenho só 3 amostras, só 2 amostras. Era para ter vindo 50 amostras da região. Aí houve um incêndio e a gente perdeu as amostras de semente, eu tenho só essas 2 amostras aqui. Eu vou deixar de analisar essas 2? Não vou, tá? Então, você tem que entender que para você usar o DIC, essa área ou esse material amostral, eles têm que ser o mais homogêneos possíveis. Se eles não forem tão homogêneos, você tem que fracionar essas amostras ou da forma mais uniforme possível, que a gente chama de blocos, tá certo? A gente chama, o DIC foi em blocos, significa dizer que eu tinha um número amostral pequeno, e para homogeneizar esse número amostral, eu subdividi isso em frações uniformes, que eu chamei de blocos. Estratégia de desenho experimental, tá? Não deixa o Ronaldo ver esse vídeo, não, ele vai brigar comigo. O que é, Guilherme? Como é que é o negócio? Ó, vamos lá. Delineamento experimental. E agora o nosso exemplo será com porquinhos. Eu ia colocar a Peppa Pig aqui, mas depois eu pensei, melhor não. Para ilustrar a análise de variância de um delineamento, será apresentado um exemplo de um experimento com suínos, em que cada animal constitui uma parcela, e sobre os quais aplicou-se 5 rações
com fontes diferentes de proteínas. Usou-se 4 animais para cada ração, 4 repetições, casualizados de um grupo de 20 suínos, bastante uniformes quanto ao peso e características genéticas. Então, vocês estão vendo que a uniformidade do DIC foi feita em blocos, mas que tentou uniformizar a massa com o peso e as características genéticas dos animais. Então, vocês estão vendo que ele é casualizado, porque é o caso de serem esses blocos. Mas, ao mesmo tempo, eu vou tentar fazer isso da forma mais homogênea, mais experimental possível. Então, o grupo A recebeu a fonte de proteína vegetal da firma X, o grupo B recebeu a fonte de proteína da Y, o C recebeu X, o D recebeu Y, tá certo? Desculpa. A e B receberam vegetal X e Y, C e D receberam X e Y mais animal, tá? E a E foi uma fonte de proteína animal composta de 0,5%, de metade da firma X e metade da firma Y, tá? Então, os dados de peso desses experimentos estão apresentados na tabela 4. E o que a gente vai fazer agora? Digitar os dados. Ei, viva, adorei. Guilherme pôs lá o minicurso e botou lá as partidas. É isso mesmo, muito bem. Então, aqui a gente tem o ganho de peso dos animais em quilos, valores por período experimental, para o delineamento extremamente casualizado, com 4 repetições e 5 tratamentos, fontes proteicas. Então, agora a gente tem o que a gente chama de repetições, tá? Dentro das progênies. Minha mãe falou que está chovendo lá e está frio. Perguntou se aqui também. O que vocês estão sentindo para falar com a minha mãe? Aí, a gente vai agora tabular esses dados. Então, eu quero para vocês que vocês me coloquem 3 tabelas, certo? Onde vocês vão colocar na primeira a fonte da proteína, aí nós vamos vir com A, B, C, D e E. Depois vocês vão vir com a informação da repetição, por exemplo, aqui, ó, olha aqui esse exemplo bonitinho que está dando para vocês, já dá para ver aqui. O D, eu tenho D1, D2, D3, D4, todos são D. Todos são repetição dentro da mesma proteína. Cada um vai ter um peso diferente. Pode ter um peso diferente, né? Na realidade, tem que a gente vai digitar daqui, ó. Então, eu tenho A1, A2, A3, A4. A, B1, B2, B3 e B4. C1, C2, C3 e C4. D1, D2, D3 e D4. Ou seja, eu tenho aqui, né? Coluna vezes linha. Tenho... eu já esqueci aqui o nome das coordenadas, tá? Tem as coordenadas aqui. Progênies vezes as repetições. E cada repetição tem um valor. Então, vou fazer aqui pequenininho. Deixa eu tirar essa tabela aqui. Deixa eu conseguir puxar aqui do lado. Vou abrir esse varzinho. Ele deixa salvar, viu? Esses resultados aqui, vocês podem até colar no Word, ele salva em TXT, tá? Lá na área de trabalho, onde se quiser, para você depois ler ele com mais calma e tirar mais informação para comprar o seu paper. Quando você usa essa análise na tese, geralmente essa parte descritiva aqui entra lá nos anexos da tese, tá? Porque se um estatístico pegar a sua tese, ele quer ver esses dados aqui, todas essas análises geradas pelo software. Então, guarda isso aqui, porque ele é importante. Você tem um caderno de laboratório, você vai colar isso no caderno de laboratório, tá certo? Porque esses dados podem servir para orientar futuras análises, ou mesmo você rever se você digitou um dado errado, se você perdeu um dado na transformação, e qualquer coisa do tipo. Então, nós vamos vir aqui, arquivo, manipular. Ele vai abrir o último, mas eu não quero esse aqui. Então, eu posso vir aqui e fechar. Vem no arquivo, criar, tá? Exemplo, nós vamos colocar o último exemplo 3. Salvar. Vou desligar. Número de colunas, 3. O nome da variável 1. O que eu coloquei lá? Era proteína, não é isso? Proteína. Para alfanumérico, não. Alfanumérico, porque eu vou usar a letra. Se eu digitasse numérico agora, como eu vou usar a letra A, ia dar errado. No outro exemplo, deu certo porque era número. Isso é muito importante na hora de você tabular os dados aqui. Muito importante. Eu sei que vocês estão cansados, vocês estão doidos para ir embora. Eu tenho 4 minutos para terminar e vou fazer esse digitamento.
Bora lá! Energia! Cadê? Cafeína. James, traga a cafeína. Tá? O James não está aqui, tá? James James, né? James é o Hudson, já tá. James é o Hudson. É mesmo, James do laboratório. James, cadê? As frutas acabaram, o garoto quer suco. Cadê James? Ó, busca o Tang lá. O Tang é da época minha de Thalita. Vocês não veem, não? Ela lembra dessa propaganda. Se ela não lembra, ela vai me fazer passar de velho aqui sozinho. A Thalitinha. Então, ó. Digite o nome da variável 2 é repetição. Ok. Eu tenho medo de bater enter aqui, porque às vezes trava o negócio e tem que fazer tudo de novo. Sim, porque é numérico. O nome da terceira variável é o quê? Peso, né? Dos animais. Vou colocar só peso. Tá? E sim, porque ele é numérico. Muito bem. Então, eu tenho essa pequena A. Eu posso deixar fixado aqui o maiúsculo. Eu tenho a repetição 1 e eu tenho o valor de 12. É isso, gente? Eu quero deixar isso aqui um pouquinho mais para cá. Jeito. Tem como tirar isso aqui, mas tá bom. Aqui já dá, vai. Não vai dar, não. Vou fazer assim de novo. Opa. Eu sei que é chato, mas alguém tem que fazer isso. E esse alguém é você. Ah, de novo, segunda repetição. A Luana teve que fazer isso no trabalho dela toda. Ela deve estar falando assim, nossa, não deu saudade nenhuma disso. Mas, né, é bom fazer de novo para relembrar. Ou pelo menos ver alguém fazendo para falar assim. Já explanando, Luana, aqui, Gui. Lá no mestrado, o pessoal do laboratório dela salva o FISVA também. Então, e aonde que eu estou vendo a Luana aqui? Aquela aqui? Seu doido. Ela tá aqui com nós. Aí a Luana, o Hudson já ia falar mal de você, ó. Pode pegar com ele aí no chat. Fique à vontade. Se tivesse pessoalmente, eu deixava você bater. Eu ainda segurava ele para você bater. Tem quantas repetições? 4? É isso, gente? Ou são 5? São 4 repetições. É bom que vai caber tudo aqui. Aí esse aqui, então, já vai ser o primeiro B. Eu vou considerar que é A, B, C, D e E, tá? Para eu não precisar chegar aqui para mostrar a vocês que esse é B. Então, repetição 1, 7. Repetição 2. Opa, isso. B, 2, 4. B, 3, 5. Posso até pegar uma régua aqui para me ajudar. Tá? 5. B. 4. Eu fiz alguma coisa aqui que deu errado. Que a minha tela não está aparecendo mais a última. Ixi. Não, isso. Isso. Aí depois eu vou para C, C1, C7, C2, 9, C3, 8, C4, 7, B1, 7, B2, 5, B3, 6, B4, 4, E1, 11, E2, 10,
3, 9, 4, 10. E é o último exemplo digitado. Valeu, tio Guilherme, que conseguiu. Nossa Senhora. Vamos lá. Vamos os porquinhos. Tão bonitinhos esses porquinhos. Tão bonitinhos esses porquinhos. Vamos lá nos porquinhos. Então, agora que eu digitei os dados, tá? Até o R, né? 4. Nós vamos fazer uma análise de variância, que é o que a gente chama aqui no software de ANAVA. Então, vamos lá. Fechei. Análise de variância. ANAVA. Aí ele vai abrir essa tabela de análise de variância. Estamos terminando o nosso mini curso de forma, assim, climática, tá? Eu não sei se vocês estão sentindo os feromônios agindo, a energia. O último é o quê? É 4 quanto? Nossa Senhora, espera aí. Eu mostrei assim, ó. Quase batendo, Eu né? acho que é 410. É 410. Valeu. É porque aqui tá E44, né? Aqui no exemplo, ó. Tá errado aqui, ó. Não, tá certo, é 410. Aqui tá o finalzinho certinho. A gente digitou certinho. Então, vamos lá. Análise de variância. Aqui eu também já vou pular para os finais, tá, gente? Eu vou fazer tudo lá para vocês verem. E aqui eu só volto para o último slide, para finalização mesmo. Então, a gente vai finalizar agora com os comandos. Abrindo o arquivo. O arquivo é o exemplo 3, aberto. Aí ele vai aparecer aqui com as variáveis para mim. Deixa eu dar uma coladinha aqui rápida. Qual que é a fonte de proteína, a variável que eu quero ver. Na verdade, eu coloquei peso, ganhos de peso em quilos, para ficar mais bonito, né? Não é proteína, é fonte de proteína, tá? Tem como deixar os textos mais bonitos, mas a gente rasa aqui do jeito. Adicionar. Ah, ele veio para cá, ó, tá vendo? Porque é a variável do arquivo que vai ser o eixo para as demais análises, certo? Eu estou vendo, eu tenho o peso, mas eu quero ver o peso com relação à proteína, certo? Então, a proteína é o que é o meu objeto de estudo, e não o porco. O porco é o meu veículo de observação do efeito da proteína nesse peso. Então, eu vou finalizar. Encerrar o quadro de variâncias. Todo mundo está aqui comigo, gente? Ok. Yes. Aí ele já veio para cá, ele pediu de novo qual que é a variável que vai ser desdobrada. Vou marcar a proteína. Aí ele vai perguntar qual teste estatístico que eu vou usar para analisar essa variável. Então, eu quero que vocês testem 2 testes para fazer essa análise. Vocês vão usar o Tukey e o Scott Knott, que são os mais utilizados. Mas você poderia estar usando aqui, dependendo, né, da abordagem, uma análise de regressão, contraste, tem como mexer no contraste, tem como avaliar diferentes testes. Meu conselho é vocês irem no Tukey e no Scott Knott, uma abordagem mais generalista. E depois eu vou explicar por quê. Tá? Ou num outro curso, nesse curso aqui dado por um estatístico, que vai entrar mais nesse, qual que é a diferença entre o teste e outro. Eu vou mostrar os resultados de um, os resultados de outro, e comparar para vocês verem. Então, teste Tukey. Ok. Ele quer saber qual a variável que vai ser escolhida para analisar. Nós vamos marcar peso. Finalizar. Aqui ele aparece essa tela de novo. Eu clico, posso clicar no peso ou não. Ele está perguntando assim, se eu quero dar algum peso para ela, mas eu não vou dar peso, não, nenhuma. E aqui eu tenho o resultado da minha análise. Tá? Eu posso perceber que eu tenho diferentes tratamentos, né? Que ele vai chamar aqui como ver desde o início. A variável analisada é o peso. Opa, cadê? Ah, tá certo. A opção de transformação é variável sem transformação Y. Eu tenho a proteína, o grau de liberdade, o SQ², o QM, o fracionamento, e aqui o p-valor. Se eu já vi que o p-valor deu baixinho, ó, que lindo esse p-valor, mais guti-guti do titio, deu menor do que 0,05. É que fofuço!
Então, significa dizer que há uma diferença estatística entre os meus tratamentos pelo teste de Tukey. Isso é bom, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Vamos descer aqui para analisar. Então, corrigido 19, coeficiente de variação de 18,34. Tá bom, tá alto, mas tá bom. Eu já vi coincidências aqui de 300, de 600. Aqui eu trabalho com semente, né? Aí o coeficiente de variação dá muito mais alto. Peso é uma variável mais controlada. Né? Tadinho do suíno. Aí aqui, gente, vocês têm os resultados para o teste de Tukey para a proteína. Tem o DMS aqui, tem o erro padrão, a média harmônica do número de repetições, que são 4, tem 5 tratamentos. A gente já tem aqui os tratamentos organizados pela média, do menor valor para o maior. Então, ele não organizou os tratamentos A, B, C, D, porque não interessa. Pode ser o nome comercial da ração, pode ser o nome da proteína, enfim. Não interessa. O que me interessa aqui é a média e a diferença estatística entre as médias. O que eu tenho? Eu tenho um grupo que eu estou chamando aqui de A1, onde eu tenho duas médias presentes nele, que é a média 5 e a média 5,5 quilos, né? Lembrando que o valor é de quilos. Então, essas duas estão no grupo 1. Eu tenho um grupo intermediário, que está entre o grupo A1 e o grupo A2, que é o de 7,75. Quando você transforma isso para fazer uma tabela do Tukey, você vai chamar, por exemplo, o B e D de grupo A. O C de grupo AB. Por quê? Porque ele está no grupo A1 e A2. Então, o Tukey, eu não gosto dele por causa disso aqui, porque ele dá um resultado binominal. Tá? Binomial. Por quê? Porque ele não está nem no grupo A e nem no grupo B. Ele é um grupo intermediário, ele não é um C. Entenderam? Então, eu estou com o grupo A. O C, o tratamento C aqui, ele ficou numa berlinda do peso. Ele não está nem no grupo dos menores e nem no grupo das maiores. Ele está no grupo intermediário, tá? Entre um e outro. Então, ele está em cima do muro. Depois eu vou mostrar para vocês que o Scott Knott, ele não faz isso. Ou ele coloca no grupo 1, ou ele coloca no grupo 2. Ele não fica nesse assim, grupo AB, grupo A1, A2. Ele é A1, A2. Aqui, ó, o 7,75 é A1, A2. O grupo A, ele é A2, ele está no grupo de maior peso, e o grupo E também está no grupo de maior peso, certo? Que é 10. Todo mundo entendeu? Ou foi muito rápido, vocês já estão cansados e não entenderam nada. Porque das duas, uma, vocês entenderam tudo ou vocês não entenderam nada. Agora, nós vamos repetir todos os procedimentos. Opa, não, mentira, eu preciso voltar aqui, não. Ah, não, preciso voltar aqui sim. E vou voltar aqui para repetir, abrir arquivo, exemplo 3, abrir, proteína, adicionar, fim, IS, e vou mudar aqui, ó, onde estava Tukey, eu vou mudar para o Scott Knott. Ok, coloco peso, finalizo. Posso ir direto a finalizar. Vamos ver aqui a tabela embaixo. Aqui vai me dar as mesmas variáveis. Olha que legal que o Scott Knott me deu de diferente do Tukey. Ele falou que o B e o D igual ao Tukey me colocou no grupo A1 e ele já considerou o C, o tratamento C, como pertencente ao grupo 2. Coisa que o Tukey não conseguiu me fazer. O Tukey falou que o C, ele estava num grupo intermediário, ele era A1, A2. E o Scott Knott, não, ele vai sempre te dar essa separação. Ou ele está num grupo, ou ele está no outro. Não existe em cima do muro com o Scott Knott. Então, o Scott Knott, às vezes, ele é bem mais bem visto pela revista do que o Tukey. O Tukey é mais utilizado porque ele é mais generalista nas análises. Só que ele não separa os grupos tão bem quanto o Scott Knott. E isso é uma visão do Guilherme enquanto pesquisador. O que eu aprendi em conversa com os estatísticos, porque eu tive a sorte de fazer um doutorado na mesma república que tinha um doutorando em estatística. Isso foi a fala dele e eu absorvi para mim, e eu trago isso para a minha ciência, para a minha pesquisa, para o meu dia a dia, para o meu laboratório. Eu sempre preferi usar o Scott Knott ao invés do Tukey. Tá certo? Então, espero, pessoas,
que o curso tenha sido produtivo. Eu estourei em 11 minutos a apresentação, também comecei mais tarde, né? Eu esperei o pessoal entrar na sala. Daqui a pouco eu tenho que dar aula também, igual imagina minha colega. E eu queria terminar o minicurso com essa frase, tá? Que eu acho linda, que na verdade para mim ela não é nem um meme, ela é uma mensagem mesmo. Se você não obteve sucesso na primeira tentativa, tente pelo menos mais 2 vezes. Porque se você falhar, que seja estatisticamente significante. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela paciência. Espero que vocês tenham aprendido muito com o nosso primeiro mini curso Labio. Convido vocês a fazerem os outros. Espero que a gente corrija os erros cometidos aqui, né? Espero mesmo mais presença, espero mais participação, espero menos slides, né? Mas também com mais atividade, que seja bem prático e bem produtivo, e que vocês consigam se aproximar um pouco mais da estatística, tá? Através, seja do Cisvar ou de qualquer outro software, para que rompa-se, né, esse preconceito que é comum a gente ter dentro da ciência biológica. Um beijo, se cuidem, fiquem bem, tá? Fiquem em casa na medida do possível, continuem estudando, continuem a nadar, para achar a solução, nadar. Beijo, se cuidem, pessoas, tá? Fiquem com essa mensagem aí também. Cadê vocês? Gostaram? Não esquece de salvar a gravação, não, Guilherme. Pra quê? Vocês viram que eu continuei a nadar?